Bom, bora ver esse exemplo. Esse exemplo aqui, enquanto o primeiro tratava da noção de fração de uma figura ou de um objeto, esse segundo aqui já é de um conjunto de elementos, certo? Aqui nesse primeiro caso seria tipo uma figura que ela foi partida em partes iguais, certo? E quer considerar algumas, já que na questão do objeto não vai partir o objeto. Então, como não vai partir o objeto, essas frações em relação ao objeto serão considerados alguma parte do objeto, ok? Então vamos lá. Esse exemplo nos diz: na foto ao lado há 8 balões, dos quais 5 são vermelhos. 5 em 8. Dizemos que 5/8 dos balões são vermelhos, certo? Porque o 8 é a parte, assim, total, e o 5 é o que eu quero. Aí, como aqui está demonstrando, o número de balões vermelhos será numerador, é o que quero, e o número de balões totais, é o que eu tenho, é 8. Daí, escreva as frações considerando o total de balões. A fração correspondente aos balões amarelos, qual é? Gente, eu estou vendo 2 balões amarelos. Então, a fração numerador é o que eu quero, que eu estou considerando. Então, vai ser 2. Denominador está pedindo para considerar todos os balões. Então, vai ser 8. 2 sobre 8. Muito bem. Aí agora o outro. A fração correspondente ao balão azul. Eu só vejo um balão azul. Um só. Daí, a fração vai ser 1 sobre 8. A fração correspondente aos balões que não são vermelhos. Olha, gente. Eu tenho um azul e 2 amarelos. E 5 vermelhos. Certo? Quem não é vermelho? É o azul e o amarelo. Nesse caso, serão 3 sobre 8. Ok? Pronto. Veja que não pegou o balão e dividiu ao meio como fez no anterior. A noção de fração em figuras e determinados tipos de objetos que dá para poder partir. Aqui não tem como partir. Aqui tem como repartir, dividir os objetos entre si, mas não tem como cortar para poder dividir. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também é uma situação que não tem como cortar para dividir, certo? Então, em um grupo com 7 meninos e 3 meninas, as meninas correspondem a que fração do grupo? Daí, eu quero apenas meninas. Eu quero 3, mas eu tenho 7 mais 3, ou seja, 10. Como é que vai ser a fração das meninas? Das meninas serão 3 sobre 10. Ou seja, 3 décimos na linguagem correta. Porém, na linguagem popular seria 3 sobre 10. Pronto, a gente já viu a noção de fração de uma figura ou de um objeto que precisa ser cortado, dividido em partes iguais, cortado. A gente viu a noção de fração em um conjunto de elementos, que aqui não tem como cortar. E agora vamos à noção de fração em relação a um número. Exemplo, quanto é 1/3 de 15? Digamos, 1/3 de 15 reais. Daria quanto? Será que daria 15? Claro que não, porque a fração é uma parte do todo. O todo é 15. 1/3 desse todo seria quanto? É justamente isso. Em matemática, é comum nos problemas de fração, porcentagem, entre outros, aparecer a preposição de. Para resolver, trocamos o de pelo vezes. Vamos resolver isso aqui? Bora lá. 1/3 de 15
vamos trocar esse D por vezes 1/3 vezes 15. Como é que a gente agora vai resolver 1/3 vezes 15? Eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar pelo 15, certo? 1 vezes 15 é 15. 15 dividido por 3 dá 5. Bora ver outro tipo. Quanto é 5/6 de 12? Como foi dito, né? A gente troca o D pelo vezes. Aí, nesse caso, vai ficar 5/6 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Aí, o 6 permanece embaixo. 60 dividido por 6, 10. Então, a resposta é que 5/6 de 12 é igual a 10. Ok. Para poder a gente finalizar essa parte de noção de fração, fração e divisão estão muito relacionados, ok? Então, a relação entre fração e divisão está vinculada com a ideia de fração como quociente, resultado de uma divisão. Nela, identificamos o traço de fração como símbolo de divisão, como por exemplo, 6/3 é o mesmo que 6 dividido por 3, certo? Então, 6/3 é o mesmo que 6 dividido por 3. Então, 6/3 é a mesma coisa que 2. Por quê? Porque se eu pegar 6 e dividir por 3, vai dar 2. Bora aprofundar um pouco mais sobre isso. 4/4. 4/4 é a mesma coisa que 1. Por quê? Porque se eu pegar 4 e dividir por 4, vai dar 1. 8/4 é a mesma coisa que 2. Porque se eu pegar 8 e dividir por 4, isso aqui dá 2. 12/4 é a mesma coisa que 3. Pois se eu pegar 12 e dividir por 4, isso aqui vai dar 3.